a maneira que você tem criado metas no seu posto de combustível? Bom, metas é um assunto que está a todo vapor dentro do posto de combustível, porque se diz ou parece no mercado uma grande onda que é o grande ponto de sustentação de um posto, é onde vai fazer a mágica, é aonde realmente as coisas vão funcionar, é aonde realmente o revendedor vai vender mais. Mas antes disso, você precisa entender e trabalhar com a meta. O que eu vejo mais nesse mercado hoje são revendedores achando que metas simplesmente é um termo que resolve todos os problemas e que se atingir aquela meta que foi colocada sem pé sem cabeça, vai dar bom no resultado no final do mês. Eu sou Carlos Bispo, do portal Seu Posto de Gasolina, e hoje eu quero trabalhar esse assunto com você, tirar algumas dúvidas para você, vendedor, que muitas vezes acaba trabalhando com metas, mas trabalhando da maneira errada. Então aqui eu preparei um conteúdo que vai te ajudar definitivamente, fazer você entender que metas criadas por criar não vai te dar o resultado que você espera. E em alguns momentos pode até mesmo gerar prejuízo para você, ou você vai acabar perdendo a oportunidade porque vai perder dinheiro. Então vamos lá, vamos começar aqui o que eu quero dizer. Antes de falar de metas, ela não anda sozinha. Meta ela não é criada simplesmente porque hoje eu acordei cedo e acho que tive uma ideia em que acho que os meus frentistas devem vender X litros de lubrificante, precisa vender gasolina aditivada, precisa vender fluido de freio, precisa vender aditivos, precisa vender palhetas e assim por diante. Existe uma técnica, existe algo que você tem que fazer. Vamos lembrar, né? O que é mais importante para uma empresa? O que é mais importante para a gestão empresarial? É você ter um planejamento, ter as estratégias e, por sua vez, a execução. A metas, ela só está ali na execução, porque as estratégias ou o planejamento vem muito antes de você começar a falar em metas. Por isso que eu coloquei aqui para você a palavra objetivos e metas. Então vamos ressignificar, né, a questão de objetivos e metas na cabeça do revendedor, na sua cabeça que está aí agora trabalhando com relação a isso. Olha só, objetivos. Você deve ter algum tipo de objetivo que você queira alcançar, seja na sua vida pessoal, seja, obviamente, aí na empresa, que é o nosso ponto hoje. Então, muito provavelmente, você viu que existem algumas lacunas de resultados no seu posto. Você verificou que tem um gap, né, como se diz muito aí no mercado, que são exatamente os espaços ali, as deficiências que talvez você não alcance. Vamos dar um exemplo, tá? Que eu gosto muito de trabalhar. Vamos dizer que a lucratividade geral do seu posto, tá bom? Quando você consolida a pista, loja, também a parte de lubrificantes, você identifica que você está tendo um resultado que não era o esperado, ou está abaixo do que você compara no mercado, ou até mesmo que você está insatisfeito. Então você já identificou ali que existe uma deficiência, que existe um gap. O que é esse gap? É um espaço, uma lacuna que você tem que preencher, que você tem que corrigir. Então você sim tem como objetivo aumentar a lucratividade. Legal, Carlos. Então eu já tenho como objetivo estratégico aumentar a minha lucratividade. Tá bom. Como será possível aumentar essa lucratividade para atender esse objetivo? É aí que entra outros itens, que são os resultados que devem ser trabalhados. Então, quando você identifica os resultados chaves que você precisa ter para alcançar esse objetivo, inicia-se aí o comecinho, né? Vamos falar assim, é o comecinho do seu sistema de objetivos e metas. Então você vai criar, de certa forma, um objetivo estratégico, vai criar os seus resultados chaves, e desses resultados chaves eles devem ser medidos. O que é isso, Carlos? Ser medidos é você acompanhar a evolução até de tal forma que ele represente a situação real que você quer ter no posto. Portanto, você criou, de certa forma, essa expectativa, não é mesmo? Então você já sabe que você tem um objetivo estratégico e aí você vai pontuar, fazer um planejamento de quais são os resultados chaves. Ou seja,
Se a somatória de todos esses resultados derem certos, o seu objetivo estratégico ele foi alcançado. Tá bom? Então, vamos dar um exemplo. Olha, para eu poder aumentar a lucratividade como objetivo estratégico, eu preciso aumentar o ticket médio da loja, tá? Eu preciso aumentar o número de atendimentos de troca de óleo, eu preciso aumentar o ticket médio por atendimento na pista, ou seja, vender mais combustível por atendimento. Preciso aumentar a margem de contribuição dos produtos de pista, dos aditivos, da palheta, enfim, dos produtos ali agregados, que você sabe que aumentando um pouco mais a margem de contribuição, a sua lucratividade também vai aumentar. Então, faça essa análise do que eu te falei. Volte o vídeo e assista de novo, se for o caso, tá? Mas preste atenção, não saia criando metas à deriva, de qualquer jeito. Como já dizia lá no filme Alice no País das Maravilhas, para quem não sabe aonde quer ir, qualquer caminho serve. Então, se você criar qualquer meta, você vai criar qualquer resultado. Carlos, mas eu posso, de certa forma, começar a criar assim, quero aumentar 5% na venda dos combustíveis, quero aumentar especificamente 5% na gasolina aditivada, quero aumentar 5% de vendas dos produtos da loja, quero aumentar 5% das vendas do lubrificante, aí no próximo mês eu quero aumentar mais 5%, depois no terceiro mês mais 10%, você até pode, se você tiver o quê? Consciência. Tá? Você não pode criar essas metas inconscientemente. Você tem que criar de maneira consciente. Você tem que rever toda a sua rotina, toda a sua operação, ter todo o histórico do potencial que você pode atender, e aí sim você determina um objetivo dentro de um ano, que por sua vez é um objetivo que você pode alcançar. E aí sim, a partir desse objetivo você vai traçar ali alguns resultados que por sua vez serão a partir das metas. Então a meta ela contempla o que? Os resultados chaves que devem ser alcançados. E para você fazer essa medição, Carlos, como que você pode me sugerir para eu poder fazer essa medição? Simples. O simples que não é fácil. Você precisa trabalhar com os indicadores corretos. Você precisa ter os seus indicadores que vão medir esses resultados, que vão te indicar assim, olha, no primeiro mês para o segundo mês, medindo aqui, o seu indicador era de 1, agora está 1,2. O seu objetivo lá no final do ano é chegar a 3. Então, gradativamente, você vai aumentando, você vai atingindo, vai alcançando as metas que, por sua vez, vai atingir o quê? O seu objetivo estratégico. Tá legal? Então, o que eu fiz aqui? Eu fiz só, de certa forma, aqui um briefing, assim, muito geral, muito básico, né? Sobre o que é metas, por que a revenda cria metas da maneira errada e, por sua vez, acaba se tornando desestimulante. Por quê? Não tem consistência. Chega lá, o revendedor fala, pô, vendemos, mas ainda estou com prejuízo, não estou conseguindo ter resultado, acho que estou criando meta errada, e aí começa a perguntar para todo mundo. Aí todo grupo que entra pergunta como que se cria a meta. Aí ele começa a implementar, aí, pô, não está vendo o resultado porque criou errado, escutou um outro grupo dizendo que é assim que cria a meta, vai lá e faz daquele jeito. Não tem a consistência. Como eu falo, revendedor, ele é muito imediatista. Por isso que existem objetivos estratégicos, existe um planejamento, existem as estratégias que vão fazer você alcançar essas metas depois, durante o período que você estipulou que esse objetivo seja alcançado. Tá legal? Então, essa foi a primeira parte desse conteúdo que eu quero entregar para você, para deixar claro para você como se trabalhar com metas corretamente. Porque eu precisei explicar para você, a partir de metas, o que acontece antes, não o que vem depois. Você só quer saber a meta ali. O que é meta? Meta não é padrão. Tá bom? Meta não é o que o mercado diz, é a que a sua operação demonstra, é a que a sua região, a sua área de influência, a sua operação em si, dentro daquele ponto, te mostra. Não é o que terceiros dizem. Tá legal? Então agora eu vou para a segunda parte do vídeo, já que você entendeu, mas eu sei que você tem uma dúvida sobre metas, vou entrar aqui. Então, Carlos, qual que é o ponto de partida? Vamos lá. Qual que é o ponto de partida para se criar metas? Primeiramente, como eu te falei, o quê? Traçando os objetivos. Aonde você quer chegar?
Tá bom? Eu converso com muitos especialistas, treinadores de pista, que vai lá treinar o frentista, né, ou o seu vendedor de pista, para poder vender mais. Só dele chegar ali, as vendas já aumentam, né? Parece que é até uma fórmula mágica. E de fato, sim, psicologicamente falando, quando o frentista ali, o vendedor de pista, verifica que tem alguém ali que vai ficar ao lado dele para poder treiná-lo ou para poder ajudá-lo a vender mais, ele vai vender automaticamente. Por quê? Se ele não tinha antes alguém que ficasse olhando, né, ele estava talvez desestimulado ou não sabia que deveria vender tal item ou não foi definido bem as regras para ele. Então é lógico que chegando alguém no lado dele vai fazer com que ele venda mais. Isso é óbvio, tá bom? Mas depois que esse consultor sai do posto, o que acontece? As vendas voltam a cair novamente. Então todo aquele efeito, né, que tinha, acaba. E aí depois é o que a gente chama de efeito W. O que é o efeito W, né? Você sobe, começa a vender bem, aí você cai. Aí esse treinador volta de novo depois de um tempo para fazer a manutenção do trabalho, aí sobe mais um pouquinho, ele vai embora, desce, aí ele resolve vir no posto novamente e dá aquele efeito W. Né? Então, esse efeito W é o que não pode ocorrer no seu posto. Ele tem que ser consistente. É aí que cria a desestimulação, né? Que eu tanto falei aqui. Então, você tem que criar, de certa forma, objetivos que vão, assim, permear durante um período. Por exemplo, o João quer ter dentro do posto dele o aumento de lucratividade ou o aumento da margem de contribuição de todos os produtos. Então ele quer que combustível tenha, por exemplo, 70% da margem de contribuição do lucro que ele espera ter no final do ano. E os outros itens devem compor essa margem com 30%, a margem de contribuição, seja aditivos, seja loja de conveniência, lubrificantes. Ah, Carlos, mas quanto é cada qual? Aí é você que vai entender o quanto você precisa contribuir para aquele objetivo. Porque você pode ter loja e não ter lubrificante. Você pode ter lubrificante, mas não ter loja. Então você vai compor. Então você vai criar, de certa forma, uma estratégia nesse objetivo estratégico do ano para poder compor cada resultado que você colocará como meta. Legal? Então, já guarde isso daí. Então, você cria um objetivo para pelo menos um período de um ano. Não seja imediatista e copie estratégias dos outros, porque o seu ponto é diferente do ponto do cara que está, por exemplo, você está em São Paulo, o cara está na Bahia. O hábito de consumo daquela região é diferente entre a sua e a dele. Tá bom? Lá ele pode vender muito mais aditivos e aqui você pode nem ter vendas de aditivos. Tá bom? Então, isso é uma questão que é o ponto de partida, criar primeiro o objetivo, o seu plano de voo. Antes de sair voando, você tem que fazer o planejamento de voo. Tá? Então vamos fazer essa analogia para você associar. Formatar o programa. O que é formatar o programa? É criar o processo, é mapear o processo. Quais são as estratégias que eu devo aplicar para poder atingir? O que eu ouço muito também do revendedor é o seguinte, ó, Carlos, depois de um tempo, os produtos não são mais vendidos, porque eu estou oferecendo para o mesmo cliente que está vindo todos os dias. Então, se o cliente ele veio lá, ele tem uma frequência de 3 vezes por semana, durante um mês, vai ser quantas vindas? Vão ser 12 vindas, 12 passagens pelo posto. E você está oferecendo o mesmo produto para ele. O que vai acontecer? Ele vai ficar de saco cheio. Né? Ele vai falar assim, poxa, você já me ofereceu, já falei que eu não quero. Então, esse é um dos erros, porque desestimula. E aí, o frentista, ele já se inibe. Ele não oferece mais para aquela pessoa quando vê, mas ele não oferece o mesmo produto. E aí ele coloca na cabeça, poxa, eu não vou oferecer porque ele não quer comprar. Ele acha que eu estou enchendo o saco toda vez oferecendo alguma coisa. Mas, na verdade, você está oferecendo o mesmo produto para ele. Se você não o convenceu a ter no primeiro momento, não adianta querer ter no segundo, porque ele não vai comprar. Então é aí que está o que eu chamo de oferta integrada, tá? Você tem que ter algo randômico, é algo que assim, que cada dia você monte um pacote
e faça essa oferta integrada, tá? Quando eu falo a cada dia, foi uma expressão de hábito, tá? É assim, por exemplo, trabalha 15 dias com um produto, né, nessa oferta integrada, e depois mude o combo. Então, se você trabalhava com palheta, aditivo e óleo de freio, aí você muda um pouco, aí trabalha com a gasolina aditivada, trabalha com, por exemplo, a troca de óleo, né, o óleo de câmbio, o filtro do ar-condicionado, enfim. Crie pontos onde você consiga oferecer todo o seu portfólio. Não se limite a um item só, porque esse é o erro, né? É o erro que eu falo do mercado. Todo mundo faz, eu quero aumentar o mix aditivado. Aí o cara fica lá todo dia aumentando o mix aditivado. Só que ele vai ver lá o resultado final, ele não teve R$1.000 de margem de contribuição no mês, para todo aquele esforço. E ainda pagou comissão para os seus frentistas. Tá legal? E é aquilo que eu falo, que muitas vezes, se você ainda não precificar corretamente a aditivada, você ainda tem prejuízo. Ou seja, se você vender gasolina comum, vai ter mais lucratividade ali, mais margem de contribuição do que a gasolina aditivada. Então tem que ficar esperto, esse é um assunto para um próximo vídeo. Tá legal? Então formate seu programa, crie as estratégias. Que são quais são os produtos, em quanto tempo eu vou oferecer, se caso chover, eu mudo, viro, né, a chave, vamos vender palheta, enfim, aproveite também períodos pontuais, assim, sazonais, que seja, ou algo que seja assim, bem voltado para aquele momento, tá bom? Quais são os produtos, Carlos? Todos que geram receitas para você, tá? Aquele produto gerou receita? Então, ele pode ser. Ok? Então, assim, quais são os produtos que eu posso utilizar na parte de para atingir o objetivo criando metas? São todos. Não é só gasolina aditivada. Não é só o óleo, tá? Você tem que montar uma esteira de venda. Então, quando o seu cliente ele foi lá para trocar óleo, de lá você já tem que estar com o seu frentista treinado para poder já oferecer outros itens. Então, ele faz uma venda maior que a troca de óleo e aí ele vai fazendo o que nós chamamos assim de upsell, né? Que é assim, a partir do momento que ele já se determinou a comprar, que ele vai vamos falar assim, vai tirar o cartão para poder pagar, ele já está ali psicologicamente preparado para receber outras ofertas e aproveitar o momento. Tá legal? Isso é comprovado. Então, você ofereceu, olha, aí você já mostra, olha, isso precisa trocar. Você não quer aproveitar e fala dos benefícios. Venda a ideia para ele, não é empurrar. Tá bom? Existe um problema muito grande em alguns postos, é que o dono também acaba incentivando e a própria equipe, às vezes nem é o dono, a própria equipe acaba empurrando produtos que estão ali mais favoráveis a ele. Então ele está pensando na comissão dele, que ele vai receber, e não em atender, né, ou gerar benefícios, gerar ponto de ganhos ou resolver dores do cliente. Tá? Então, só fiz um gancho aí. Então, dessa forma, você faz essa esteira, você já prepara e treina o seu técnico de lubrificação, por exemplo, para ele ofertar o lubrificantes, já verificar os filtros e, por sua vez, já oferecer outras coisas, até a troca do filtro do ar-condicionado, né? O óleo de câmbio, o óleo de freio, faça um check-up. Sabe a ideia do pit stop? Faça igual um pit stop de Fórmula 1. Aproveite ali, é como se tivesse ali 10 pessoas atendendo ele para atender uma necessidade que ele precisa para ficar bem. Tá bom? Mas sem empurrar. Então aí você já vai aumentar muito o ticket médio dos serviços agregados no seu posto. Tá? Então, crie todas essas esteiras de produtos. Então são todos os produtos que são vendáveis, todos que geram margem de contribuição. Carlos, uma dúvida comum, individual ou equipe, tá legal? Existem sistemas em que posto paga de certa forma em grupo, quando o revendedor não quer pensar muito, não está muito ligado nessa questão de bonificar os seus colaboradores, aí ele acaba, de certa forma, fazendo geral. Por quê? Geral porque é geral. Se ele vendeu e a equipe toda vendeu, a gente dá ali um churrasco, a gente dá ali um almoço para eles, dá ali R$10 para cada um e está tudo bem. Não é assim. Tá bom? Novamente, existe um planejamento. E pior ainda, eu já falo antes, existem muitos revendedores que criam toda essa dinâmica e enrolam para pagar para o frentista. Aí não vai para frente mesmo, tá legal? Se os vendedores de pista perceberem que você está agindo de má fé, que você está, de certa forma, incongruente, né? Você não está com a sua palavra perante a ele,
ele vai, de certa forma, desestimular também, e um desestimulado desestimula todos. Você nunca vai fazer com que um que esteja lá, todo empolgado, eufórico, que seja campeão, que motive todos, tá? É muito difícil. Ele vai fazer esse papel e você vai ajudar. Agora, se tiver um desanimado, desestimulado, ele consegue fazer com que todos fiquem. Então anota isso, tá? Mas muitas vezes isso é causado por problema do revendedor que não cumpre com a sua palavra. Mas voltando, existem então essas duas formas. Eu posso pagar em equipe ou individual. Aí eu falo, por que não as duas? Por que você não incentiva as duas? Porque também, quando é individual, se você tem ali um colaborador que tem uma determinada limitação, você vai chegar ao ponto que ele vai falar o seguinte: mas fulano já bateu a meta, ele já vai ser o funcionário do mês, ele já vai vender mais, eu não vou conseguir vender. Então tá bom, você poderia pensar assim, poxa, mas faz o seu, se preocupa com o seu. E até aí é verdadeiro. Tá bom? Só que muitas vezes, quando você coloca ali uma meta individual, onde se aquela pessoa atingiu o ápice daquilo que você colocou, né, aquele alvo que você colocou para ele atingir e ele atingiu, por sua vez, os outros já vão tirar o pé. Então, se você talvez não criar ali um ranqueamento, né, você que vendeu mais, você tem um plus, você que vendeu em segundo tem outro plus e assim por diante, cria uma escala onde até o último que vendeu receba. Agora, se você falar assim, Carlos, mas assim é ruim, sabe por quê? Porque, de certa forma, se eu pago para a equipe inteira, tem sempre ali o José, que por sua vez, ele não vende, ele não se esforça, mas ele acaba ganhando um pedaço da comissão, né, da bonificação, que para ele está tudo bem. Aí é uma questão de gestão de performance que você tem no posto. Tá? Por quê? Primeiro, você tem que ter um gestão à vista, talvez, não sei se você saiba, mas tem um sistema que é gestão à vista, vou colocar aqui, que é uma prática, tá? Não somente na venda de combustível, mas em geral. Gestão à vista é aquela que você fica ali, por exemplo, no posto, ou dentro da loja, ou numa troca de óleo, onde você fica acompanhando as metas diárias, os números diários. O que está acontecendo, não está acontecendo. Tem um que está vendendo mais, ótimo, observa para ver o que ele está fazendo de bom para poder repassar para os outros. Aí você está vendo aquele que não está vendendo muito também, e aí o que você faz? Você pega aquele lá e fala assim, vem cá, José, por que você não está conseguindo vender? Ele vai te dar as explicações, você vai orientar, vai colocar talvez o supervisor, o gerente, para poder acompanhar ele, para fazer com que ele venda mais. Então, isso daí é a gestão à vista, ok? Mas, vamos dizer que mesmo fazendo gestão à vista, durante 3 meses consecutivos, o José não conseguiu atingir a meta mínima. Ele sempre ficou por último. Aí é uma questão que eu falei, gestão de performance. Você fez tudo o que tinha que fazer, treinou, deu condições, fez a gestão à vista, o cara não conseguiu, você vai escolher ficar com ele ou não. Tá bom? Eu por muito tempo trabalhava na questão da confiança e errava feio, porque só confiança não paga os seus boletos. Tá bom? Você tem que ter ali vendedores natos sendo frentista, sendo promotor de loja, para vender e atingir os resultados que você gostaria de ter. Você vai dar uma meta para ele, ele tem que cumprir. Porque se ele cumprir, juntando cada montinho vai dar um montão, né? Que a gente fala, montinho vira montão. Então, cada resultado alcançado vai ser medido, metas batidas, por sua vez, vai te dar o objetivo que você precisa. Sacou aí? Então, é isso. Se o José, que é o seu frentista, não está vendendo como você gostaria, infelizmente você tem que substituí-lo, tá bom? Colocar pessoas, treiná-las para que você possa atingir todos esses resultados que você gostaria. Até aí tudo bem? Então, aqui a forma de gestão à vista, gestão de performance depois que eu falei. Então, cuidado, né? Como eu falei, a equipe, você de certa forma enfraquece aquele que vende mais, porque aquele que vendeu menos vai estar ganhando, mas aí você pode ter uma gestão de performance. A meta individual é legal, porque quem atingiu a meta vai ganhar. E por que não, como eu disse, fazer as duas? Porque se você criou ali metas individuais, tá bom? Aí você vai colocar isso dentro da sua precificação, tem que fazer o cálculo, planejamento, criar as estratégias, ver quanto que você vai vender naquele produto que está dentro do pacote, né, do combo de metas, para você não ter prejuízo, como eu falei, que às vezes pode vender e ter prejuízo, e aí você vai definir a meta individual. E se todos atingirem aquela meta mínima colocada, você ainda dá um plus para toda a equipe, tá bom? Inclusive para o gerente.
Então, assim, bateu todo mundo as metas? Ótimo, tem um plus, tá bom? E o gerente ainda ganha. Agora, as metas foram batidas apenas por 3 colaboradores, os outros não, então aí a equipe total não ganha e nem o gerente. Isso para você gerar um mecanismo de cobrança, onde ali tem que ter uma sinergia, uma cobrança e um compartilhamento ali de energia, né? Para poder ter essa contribuição, que é o hands-on que a gente fala, criar sinergia, né? Que é você fazer assim, olha, eu sou o gerente, o José não está conseguindo vender, vamos lá, José, vou ficar aqui 2 minutos com você, ou vou ficar aqui 10 atendimentos com você, eu vou acompanhar e vou analisar o que você está fazendo de bom ou não, o que você está errando, o que você pode melhorar, porque eu quero que você tenha resultado. Por quê? Se você ter resultado, José, eu também tenho. Então é esse tipo de incentivo que tem que ser criado na equipe. Tá legal? E também tomar cuidado com o seu gestor, com o seu gerente, porque muitas vezes já vi postos não terem resultados lá na equipe de frentistas, justamente porque o gerente não era esse hands-on, não era esse cara que cria sinergia, que melhora o ambiente. Muitas vezes ele prejudica o ambiente e faz com que as metas não sejam batidas, ou vai dizer para o proprietário do posto que nenhum deles servem e assim por diante. Tá bom? Então aqui não adianta eu só jogar a responsabilidade nas costas do revendedor e muitas vezes também somente nos frentistas, no vendedor de pista. O gestor também tem um papel fundamental e ele também é uma peça dessa engrenagem. Se ele errar ou se ele não for a peça exata, com certeza não vai gerar os lucros que você gostaria, ou seja, a partir dos resultados não vai se chegar ao lucro. Forma de se pagar é engraçado falar, né? Forma de se pagar é aquela que você combinou com o seu frentista. Se você combinou que no lubrificantes ele vai ganhar 5% do valor vendido, você vai ter que pagar 5% do valor vendido. Se você combinou que você vai pagar R$2 por cada litro vendido, você vai pagar os R$2 por litro vendido. Carlos, existe uma forma padrão? Não existe. O que existe é o que mais vai beneficiar a sua equipe, que mais vai motivar e o que você vai gerar mais. O revendedor não pode ficar de olho no quanto o seu frentista vai ganhar, se preocupar com isso, achar que ele está ganhando muito ou pouco. Tá bom? Ele tem que fazer o seguinte, olha, quanto mais ele ganhar, significa dizer que eu estou ganhando também. Então ele tem que ter essa consciência, ele tem que ter esses números bem definidos. Tá joia? Então a forma de se pagar é o combinado e é o que melhor atende o seu resultado para alcançar aquele objetivo estratégico e que por sua vez vai estimular também a sua equipe. Tá? Carlos, estímulo contínuo, o que você quis dizer com isso? Um dos grandes problemas que tem no sistema de metas, né, gestão de metas, porque depois que você criou, aí você vem para a gestão. É você não ter o realinhamento. O que é o realinhamento? Olha, como eu disse, de repente você trabalha com um produto o mês inteiro, onde seu cliente já não aguenta mais. O funcionário também já vai no automático, né? Mesmo você criando o padrão de atendimento, explicando, treinando, ele vai sempre oferecer o mesmo produto e vai acabar desestimulando porque o cliente já escutou isso 25 vezes e aí ele não quer. Então você tem que ir mudando. Você pode ir mudando as práticas, por exemplo, da forma de se pagar, do período. Uma vez está mensal, vou pagar por semana, né? Isso vai ajudar, vai mudar, ou vai dar um plus a mais, ou aquele que bateu a meta uma vez, ficou em primeiro durante 3 vezes, ele vai ganhar um prêmio a mais, vai ganhar uma diária num hotel, vai ganhar um voucher por um almoço num restaurante e assim por diante. Então você tem que criar mecanismos que vão sempre aprimorando o seu sistema de metas, né? Daquele cara que vê como metas. O frentista, ele não enxerga o objetivo estratégico. Ele só vai enxergar ali a meta que ele tem que bater. Ele não sabe o que é resultado, ele não sabe o que é objetivo estratégico, ele não sabe por que você criou essa estratégia. Ele só vai seguir o script muitas vezes. Então, você tem que fazer com que ele esteja sempre engajado ali, né? Motivado e sempre mudando algumas coisas para ele poder também não cair naquela questão mais mecânica. Tá? Então é importante. E também a questão da troca dos produtos, dos combos, dos kits que você quer fazer, a oferta integrada que eu chamo, que é a oferta que você vai fazer, você já sabe que vai atender um produto A hoje, semana que vem um B, o outro C. Se você veio com um cliente, por exemplo, que você sabe ali que já trocou o óleo, você não vai oferecer de novo para ele a troca de óleo.
Então você tem que ter a oferta integrada, ó. Já trocou óleo? Então não gostaria agora de lavar seu carro, não gostaria de experimentar ali um item novo que chegou na loja, que tá todo mundo gostando, tá tendo uma aceitação muito grande. Então ali você já está treinando o seu frentista a ser vendedor de pista mesmo, a ser um cara empreendedor ali na pista que vai levar ele para outros lugares. E aí também ele pode ter uma bonificação. Tá bom? Então, veja bem, você tem que ser criativo também. Não trabalhe no imediatismo. Não siga o que outros revendedores estão fazendo, porque você não sabe se está dando certo ou não. Como eu te falei, tem revendedores que criam metas para vender gasolina aditivada, para aumentar o mix, só que não precifica corretamente, aí ele paga todo o comissionamento e, por sua vez, gera todos os benefícios para o cliente para ele poder abastecer, só que aí quando você vai apurar, a margem foi de 40 centavos final, que não é uma margem ruim. Só que na gasolina comum, ele vendendo sem ter tanto esforço, ele está ganhando 42. Então, o que é mais vantagem? Vender a gasolina comum. Porque o que desemparelhou ali foi toda a troca de pontos, dos benefícios, por sua vez também o comissionamento, a bonificação para o frentista, para a equipe, tá? Então, fica ligado nisso, faça as coisas conscientemente. Então, o que eu passei aqui para você é uma forma assim muito rápida, tá? Muito rápida mesmo do que é a questão de metas, onde antes de falar de metas eu tenho que falar sobre objetivos estratégicos. Você precisa entender o seguinte: você está no ponto A, o que você precisa fazer para chegar no ponto B? É isso, seu ponto A é a situação que você está hoje, B é onde você quer chegar. Existe uma lacuna, que essa lacuna é o resultado, o gap que você tem que alcançar, que você tem que criar os resultados que vão compor passo a passo. Imagina um degrau de escada, né? Cada degrau é um resultado que você precisa cumprir, você cria os indicadores e aí você coloca as metas para cada degrau. Como que é para atingir cada degrau? Se todo mundo alcançar cada degrau, eu vou chegar naquele objetivo estratégico, tá bom? Então, pense dessa forma, que é assim que você tem que fazer. Não saia a torto direito, deixando a sua equipe à deriva, porque para quem não sabe onde quer ir, qualquer caminho serve, qualquer lugar que chegar serve. E esse lugar pode ser bom ou não, você nunca vai saber medir se você não trabalhar da maneira correta. Legal? Então, fica essa dica. Se você está me acompanhando aqui e ainda não é inscrito no canal Seu Posto de Gasolina, aproveita para se inscrever, siga-nos nas redes sociais, Seu Posto de Gasolina, no Facebook, Instagram, nosso blog também, seupostodgasolina.com.br. Qualquer dúvida, comente aqui abaixo, curta, compartilhe e não sei por onde você está vendo, né, esse vídeo nesse momento, mas fica aqui então esse conteúdo, continue acessando nossos conteúdos, compartilhe, passe para quem você sabe que vai poder ajudar. Vou ficando por aqui, um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.